Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Tarefeiros do Bem, que fica localizado em Botafogo, recebendo presencialmente aqui várias pessoas e a vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, também sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que um dia, quem ainda não conhece a nossa casa, possa vir nos visitar. Basta acompanhar nossa programação no nosso canal do Instagram. Hoje nós temos uma presença muito especial. Até eu queria fazer um anúncio, né, de uma ideia que a equipe do sábado teve de promover a vinda de jovens palestrantes espíritas. Então, hoje eu estou lançando, mediante a vinda do João Marcelo, que é jovem. Depois ele fala a idade para vocês. Ele é jovem nesta reencarnação, né? Então, ele sempre acompanhado da família. Hoje ele veio com a avó dele. Bem-vinda, Noélia. Então, a gente vai começar a convidar jovens palestrantes espíritas para a gente começar a dar um passo de renovação, ajudar a renovação do movimento espírita. Então, hoje nós teremos um ensaio para a desencarnação, né? Um treinamento para a desencarnação. Vamos ver o que o João Marcelo vai nos trazer. Mas antes, nós vamos fazer a nossa preparação, a leitura de uma página e a nossa prece inicial. Não estranhe, hoje vem uma poesia escolhida pela nossa companheira Suzane, do livro Retratos da Vida. O espírito é o Cornélio Pires, que tem vários livros para criança, para as crianças fazerem o culto no lar também, participar com os pais. É psicografia do Chico Xavier e o título é Assunto de Morrer. E diz assim: quer você saber em carta, meu caro Joaquim Mamed, depois da morte do corpo, aquilo que nos sucede? A resposta necessária pede a gente tanto estudo que muito desencarnado, neste ponto, fica mudo. Digo, porém, a você, sem a menor pretensão, tanto a morte quanto a vida exigem preparação. Você sabe, sempre erramos, conforme o senso comum, mas guarde a paz em si mesmo, não guarde remorso algum. Trate o corpo com cuidado. Imite o zelo de alguém que, tendo uma enxada só, protege a enxada que tem. Não chore as crises da terra, que a própria vida se arruma. Dos problemas que carregue, não faça queixa nenhuma. A favor da paz dos outros, ante a fé na qual se ampara, perdoe qualquer prejuízo, aguente o tapa na cara. Merece muito de Deus quem poda, sombra ou pesar, ajudando aos companheiros, lutando sem reclamar. Trabalhe quanto puder, faça o bem. Não há ninguém sem valor, não pense mal de ninguém. Julgar os outros? Desista. É questão em que não entro. Cada qual mostra por fora aquilo que traz por dentro. Às vezes, vemos na terra o crime ou a perturbação. Mas lembre, vemos o mal, Deus considera a intenção. Fale menos, pense mais. Cultive a comida pouca. Muita gente lembra peixe, que se perde pela boca. No corpo, muita atenção naquilo que se recebe. Em qualquer tempo, não tome água que gato não bebe. Quanto ao mais, cumpra o dever, recordando com juízo que a morte é assim como a lei, chega sempre que é preciso. Então, o autor espiritual, Cornélio Pires, um
um poeminha muito engraçadinho, que traz um pouco de leveza para o tema, mas nós vamos então nos preparar com a nossa prece inicial, elevando então o nosso pensamento, agradecendo a espiritualidade, tudo que recebemos nessa nossa caminhada terrestre e sempre procurando fazer a nossa parte, cumprindo o nosso dever, fazendo as nossas preces, procurando educar o nosso pensamento, educar a nossa fala, sermos mais amorosos, tanto com aqueles a quem amamos, quanto aqueles que ainda não amamos tanto. Abençoa, Senhor, nosso querido palestrante da noite de hoje, João Marcelo, que ele possa ser inspirado pela espiritualidade ao trazer o tema tão ansiosamente que nós aqui estamos querendo ouvir. Obrigada, que assim seja, graças a Deus. Então, João, pode vir, vou ter que subir um pouquinho o microfone para você, que você é mais alto. Bem-vindo, João. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, tá? Boa noite a todos. É uma grande alegria estar de volta ao Centro Espírita Tarefeiros do Bem, nessa noite para refletirmos sobre esse tema de magna importância para as nossas existências, para a nossa vida, que é a fatalidade da morte. Trazemos então um abraço da nossa Casa Espírita, a União Espírita Humberto de Campos, localizada em Rocha Miranda. Agradecidos que estamos pela oportunidade de trabalho e de reflexionarmos em torno da doutrina. Como a Darcy muito bem adiantou, nós vamos falar sobre o tema treinamento para a desencarnação, o que pode causar uma certa estranheza. Ué, eu vou me treinar para morrer? Eu vou me treinar para desencarnar? Como é que funciona isso? Mas todo o conjunto de ensinamentos que a doutrina espírita nos traz é justamente o treinamento para essa grande viagem que todos nós faremos, sem exceção. Então não adianta a gente escapar da morte, não adianta a gente achar que está driblando a morte, porque todos nós teremos a nossa passagem desta para outra vida. A partir do momento em que a gente nasce, o nosso cronômetro, a nossa ampulheta já está correndo. Então, assim, é 1 minuto a menos de vida a cada instante que nós temos. A todo instante, desde que a gente nasce, desde que a gente é aquele bebê com as bochechas rosas, aquele bebê belo, a gente já está rumando para a morte. Não são somente aqueles que estão já no inverno da vida, que é a velhice. O nosso corpo, que hoje nos abriga, chegará o dia que dará o seu último suspiro. É natural, porquanto tudo aquilo que nasce, morre. Tudo aquilo que é feito de matéria está sujeito, está inerente a essas transformações próprias do meio em que está inserido. Vale dizer que a doutrina espírita nos lembra algo que nem sempre observamos, que não existe aniquilamento em parte alguma, e sim transformação. Então, a lei de destruição a que a matéria está submetida é, em realidade, uma lei de transformação a fim de ensejar o desenvolvimento de novas formas. Toda doutrina cristã e espírita nos trazem a vida como sendo o valor que devemos preservar, a vida triunfante. Jesus mesmo disse que ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E a doutrina espírita mata a morte. Então, o treinar para desencarnar se apresenta como uma atitude, como uma ocorrência inevitável que nós devemos ter a cada minuto da nossa existência. Então, como que a gente faz esse treinamento para a desencarnação? Para responder essa pergunta, ou pelo menos provocar algumas reflexões em nós, eu elenquei 5 pontos que podem nos ajudar a treinarmos para a desencarnação, uma vez que é um acontecimento natural, do qual nós não poderemos escapar. Em primeiro lugar, refletir sobre o significado da vida. A gente vive numa era
que é permeada pela correria, pela ansiedade, pelos compromissos, e nem sempre reservamos minutos, que sejam na semana, no dia, para reflexionarmos em torno do sentido da vida. Vivemos como máquinas muitas vezes, atendendo à multiplicidade de compromissos que se nos apresentam, e esquecemos de viver com consciência. A gente vive naquele estado de consciência de sono sem sonhos. Ou seja, eu estou aqui como uma máquina. Minhas preocupações são o trabalho, minhas preocupações são a casa, os filhos, a alimentação, a reprodução, a conquista dos bens materiais, enquanto isso eu estou me preparando para a morte. A preparação no sentido espiritual, a reflexão no sentido de compreender de fato o nosso sentido existencial é de fundamental importância. Muitas vezes, quando a gente não está tão atento para as realidades espirituais da vida, para as realidades transcendentais da vida, é que a dor nos visita. Porque a dor é, em realidade, o chamamento de Deus da nossa atenção para aquilo que é realmente possuidor de um valor significativo. Porque enquanto tudo caminha bem na existência física, nós muitas vezes nos iludimos. Nós muitas vezes, considerando como de alta significação as questões de ordem material, as questões comezinhas do dia a dia, e quando nos acomete, quando se nos acerca uma dor, seja na forma de doença, de crimes imprevistos, desses golpes que a vida dá para os quais nós nunca estamos preparados, é que a gente para pensar o que é realmente indispensável e o que é perfeitamente dispensável. Então, quando a gente está nessa consciência de sono sem sonhos, vivendo maquinalmente, atendendo aos nossos compromissos materiais maquinalmente, como se a morte fosse o termo de tudo, eis que surge a dor para chamar a nossa atenção, para nos atentar e vermos que tudo o que nos cerca passa. A única coisa eh, que transcende a fatalidade da morte é aquilo que se aquilatou espiritualmente falando. Quando eu reflito em torno do significado da vida, eu me torno senhor da minha própria existência, porquanto eu não estou mais à mercê dos acontecimentos. Eu não sou mais uma pessoa que vive vitimada pelo que acontece de forma eh, de forma sofrida, o que acontece para mim em forma de aflição, os acontecimentos menos felizes. Eu sou uma pessoa que vê nos acontecimentos menos felizes ensanches, oportunidades que a vida, que a providência divina me dá de despertar. Então eu busco dali um aprendizado. Eu deixo de ter um problema e vejo naquela situação um desafio. Muda a nossa ótica. E por que é importante essa mudança de ótica? Porque o problema é algo que surge na nossa vida e que a gente não tem como resolver. O desafio é uma coisa que surge na nossa vida para o nosso bem. Mesma coisa, um problema de matemática. Quem não gosta de matemática vai me entender. O problema de matemática é chato pra caramba fazer, exige muito de você. Mas enquanto você está tentando fazer ele, você cresce, você aprende algo novo, você exercita o seu pensamento. Então, é a mesma coisa com as dores da vida. São desafios que a vida coloca para gente para que a gente possa avançar, para que a gente possa despertar. No mundo espiritual, é lastimável a situação daqueles que não supunham que após a desorganização celular, a vida ainda permaneceria estuante. No livro Os Mensageiros, o espírito André Luiz nos traz a narrativa de uma colônia espiritual que ele visita com os espíritos que dormem. O que seriam esses espíritos que dormem? Aqueles que, durante a vida física, não imaginavam que, em desencarnando, encontrariam vida, que seria vida após a vida. E sim haveria o aniquilamento, o nada, o vazio absoluto, o não existir. E como imaginavam isso a respeito da vida após a morte, eles acabaram plasmando esse estado de sono, essa espécie de entorpecimento no próprio perispírito, de modo que, estando na vida espiritual,
se encontravam dormindo. Então, o André Luiz é orientado por um benfeitor espiritual da seguinte forma: a fé é ginástica para a alma. Pela fé, nós movimentamos as nossas possibilidades íntimas, nós fecundamos as nossas potencialidades, e assim nós estamos mais aptos a, em desencarnando, nos adaptarmos melhor à realidade a qual nós adentraremos na vida espiritual. Então, o primeiro passo, refletir sobre o significado da vida. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, nos traz um outro convite. A benfeitora espiritual nos fala que, de vez em quando, nós podemos visitar um fétero, um cemitério, um local onde existe a dor da separação, da perda, a fim de refletirmos acerca da transitoriedade da vida física. A gente se acha, às vezes, tão fortes, a gente se acha às vezes tão donos de nós mesmos, quando em realidade não temos controle nem no nosso próprio corpo. A gente pode desencarnar hoje, amanhã, daqui a pouco, então é um sinal de que nem o nosso próprio corpo nos pertence, né? Que nós estamos sujeitos a essa providência divina, essa providência maior que rege todas as coisas. Segundo ponto que a gente pode utilizar como sendo um treinamento para a desencarnação é o desprendimento dos bens materiais. Como a gente falou, nem o nosso próprio corpo nos pertence, porque em realidade é Deus quem sabe o momento em que nós nos despojaremos dele. A gente só possui verdadeira propriedade daquilo que nós tínhamos antes de chegar aqui e daquilo que nós levaremos para depois de sairmos daqui. Quais são essas propriedades reais do espírito? São os nossos conhecimentos, a nossa inteligência, o nosso sentimento. Isso é o que caracteriza o espírito de fato. Conforme o médium Divaldo Pereira Franco nos diz, o que temos nós deixamos, o que somos nós levamos. Então, a luta do ser humano é por ser ao invés de ter. Porque existem muitas criaturas que têm em demasia, que vivem cercadas de luxo, que vivem cercadas de todos os apetrechos materiais que facultam conforto para a existência física, mas que são, conforme a descrição do Evangelho, as águas do Mar Morto, que são calmas na sua superfície, mas que na sua intimidade guardam sujidão. O ter, infelizmente, se tornou um valor mais importante do que o ser, porque aquele que possui valores amoedados, que possui status, que possui uma projeção social, às vezes é tido em maior estima do que uma pessoa simples, do que uma pessoa humilde, mas portadora de valores dignificantes, de valores enobrecedores. Pode ser que essa pessoa rica seja estúpida ao excesso, alguém que trate mal as demais pessoas, mas somente pelo fato dela ter é que ela recebe toda a estima, todo o carinho, toda a atenção, todas as deferências que recebe. Então, é uma inversão de valores nesse ponto. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação espírita, nós nos deparamos com a seguinte frase de um espírito protetor que assina somente com a letra M a mensagem. Ele nos diz: tantos bens da terra não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões de riqueza e foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então, às vezes a vida dá uma rasteira na gente. Tudo parece correr bem, tudo parece correr conforme o nosso planejamento, conforme a nossa perspectiva, e de forma inopinada surge o imprevisto, a situação econômica, a situação financeira que andava bem, parece que vira de cabeça para baixo, e a gente descobre que não era possuidor de fato daquilo que nós achávamos que possuíamos. Então, é mais uma prova de que nem aquilo que a gente possui é nosso de fato, é um empréstimo que a vida nos faculta. Deus, ao encarnarmos, coloca-nos na atual encarnação
Na atual configuração familiar, social em que nós nos encontramos, com o objetivo de que façamos florescer essas possibilidades que ele pôs em nossas mãos. É como na parábola dos talentos. A gente recebe as oportunidades, as possibilidades, mas não deve enterrá-las, e sim fazê-las multiplicar, não apenas a nosso favor, mas a favor também da coletividade, tanto quanto nos seja possível. O evangelho, quando fala de riqueza, não se refere somente àquelas criaturas que são realmente amoedadas, que dormem em camas de ouro, que vivem cobertas de ouro, não se refere apenas a essas pessoas. Quando o evangelho nos fala a respeito de riqueza, ele fala de todo aquele que tem, em maior ou em menor grau, supérfluo e que pode dividir aquilo que lhe é supérfluo. Então, vale tanto para a pessoa que mora de frente para a praia, quanto com a pessoa que mora num lugar mais ínfimo, no bairro mais ínfimo da cidade, que tem 2 pares de sapato, ou seja, já tem algo a mais do que é necessário para sua sobrevivência, então já pode compartilhar. Não é o quanto se compartilha em valor amoedado, e sim o sentimento que esse compartilhar veicula. Vide o óbolo da viúva, e que Jesus fala que aquela mulher simples, pobre, ao fazer a doação apenas de uma moeda no gasofilácio do templo, era que havia feito maior doação, ao invés daqueles que se propunham exibir-se com a sua doação diante dos homens, ou seja, a sua ação não era voltada para Deus. A sua ação não visava o reconhecimento de Deus, e sim o reconhecimento dos homens. Como no caso da oração, Jesus fala para a gente buscar o quarto interno, porque existem aqueles que fazem oração para buscar o reconhecimento dos homens, a estima, que os outros o vejam como alguém espiritualizado, como alguém de fé. Esses são os que buscam o reconhecimento no mundo. E ao chegarem ao céu, não receberão o reconhecimento de Deus, porque já receberam do mundo. Então, quanto a essa questão dos bens materiais, a gente só é portador daquilo que nós conseguimos levar para a vida espiritual. O que a gente tem agora passa apenas pelas nossas mãos a fim de que a gente dê uma melhor utilização. A nossa casa, em breve, estará ocupada por outras pessoas. Nossas roupas, das quais nós tanto nos orgulhamos em ter, com as marcas que nós temos predileção, em breve estarão nos brechóis, nos bazares, em cada lugar, em vários lugares diferentes. Tudo isso para nos dizer que a vida é um empréstimo, as concessões da vida são empréstimos que Deus faz a cada um de nós. Eu assisti a um filme, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir também, há pouco tempo que lançou no cinema, chamado Aqui. É um filme curioso. O filme tá passando, tem meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora de filme, e eu tô vendo lá, o filme ele se passa exatamente no mesmo ponto, a câmera ela não sai do lugar, e aí vai mostrando um apartamento e as várias pessoas que moraram naquele apartamento. Então mostra, nas diversas épocas, mostra quando nem tinha um apartamento ainda, não sai do lugar a câmera. Mostra quando não tinha um apartamento, mostra Adão e Eva, mostra quando teve a Era do Gelo, mostra quando a cidade foi descoberta, quando construíram a casa, quando demoliram a casa, quando construíram uma outra casa no lugar e as várias pessoas que foram morando ali. O filme é todo isso. São várias histórias, vários personagens em várias épocas e a câmera não sai do lugar. Estava assistindo e na minha superficialidade, né, do julgamento, eu estava achando estranho. Nossa, mas que filme sem graça, né? Só mostra isso, as pessoas entrando, saindo, indo e vindo. Mas o que sabem que o filme queria dizer? Queria dizer exatamente isso, a transitoriedade das coisas. A nossa casa não é nossa. Nossa casa daqui a pouco estará sendo ocupada por outras pessoas. Nossas roupas não são nossas. Os valores que a gente tanto aprisiona nos cofres não são nossos. Daqui a pouco tudo será diferente. A vida é algo muito rápido. O que são 90, 100 anos, na melhor das possibilidades, diante do infinito? É muito pouco. Então a vida física é um ponto na imensidão.
ter consciência desse ponto não é para a gente se desesperar, e sim buscar a explicação por vivermos aqui nesse período, buscarmos racionalizar a nossa existência aqui. Outro ponto que vale a pena nós refletirmos é o terceiro item, né? Acerca do treinamento para a desencarnação, é acerca da moderação dos nossos desejos. Na questão 714 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina, interroga os imortais acerca do que se deve pensar daquele que vive uma vida de excessos. E os benfeitores respondem: é uma pobre criatura que se aproxima da morte. Então o codificador interroga novamente: mas de qual morte estamos falando? Da morte física ou da morte espiritual, da morte moral? De ambos. É a resposta dos espíritos. Então, quando nós não moderamos os nossos desejos, quando não temos equilíbrio com aquilo que é de ordem material, com aquilo que as sensações podem provocar, a gente descamba para a morte. Quando a gente se desequilibra na alimentação, come em excesso, a gente descamba para a morte. A gente faz mal ao nosso corpo físico. Quando a gente usa da possibilidade do sexo em demasia, de forma pouco séria, de forma extremamente sensual, de forma extremamente animalizada, sem o sentimento, sem a participação do sentimento, é um excesso. Bebida alcoólica em excesso é também um fator de desequilíbrio. Tudo aqui, o nosso corpo físico ele foi programado com um limite do necessário. Sempre que a gente ultrapassa esse limite do necessário, nós incorremos em morte para o corpo físico e morte espiritual, morte no sentido moral. Já que a gente teve uma poesia hoje de Cornélio Pires, coincidência, né? Eu também pensei em trazer uma poesia que ilustra exatamente essa questão do excesso e com referência à alimentação. É do mesmo autor, do mesmo poeta, Cornélio Pires, e do mesmo livro. E no mesmo livro, Retratos da Vida. É uma poesia chamada Questão de Comida. Como vocês viram, o autor espiritual ele é muito espirituoso, muito inteligente, tem uns trocadilhos muito engraçados na sua fala. Então vejamos o que ele nos diz, por exemplo, com relação aos excessos de natureza alimentar. Ele se dirige a uma pessoa chamada Frânio Costa, a Frânio Caçula, melhor dizendo, nos seguintes termos. Você procura saber, meu caro Afrânio Caçula, o que se sucede no além com quem se estraga na gula. Parece problema simples. A questão você traz, e nela há muita questão de vida, saúde e paz. Você sabe, caro irmão, viver de fome é impossível. Tudo que anda e trabalha precisa de combustível. Note a lição do automóvel. O carro, seja qual for, se move é com gasolina, dosada para o motor. A roseira, por mais linda, acaba mofina e tonta quando sente na raiz adubo acima da conta. Assim também a pessoa, por mais robusta e forte, se come quanto não deve, procura doença e morte. A gula sempre estrangula a paz de qualquer irmão, conversando, além de tudo, à sombra da obsessão. Recorde, comia tanto nosso Quinquim Peixoto que acordou no próprio enterro buscando restos de esgoto. Tanto abusava de peixe o amigo Teotônio Pio, que vive depois de morto lançando rede no rio. Andava de prato grande Nhojuca do Alagadiço, agora desencarnado, tornou-se papa chouriço. Aquela morte esquisita de Dona Rita da Estaca foi gula, morreu comendo veneno de jararaca. Outra morte, a de Antonico na fazenda Nazaré, foi pesada em digestão, com carne de jacaré. Morreu comendo bichinhos de Onico Boaventura. Seu corpo vive caçando farofa de tanajura.
Nhô Silvino de repente morreu no sítio da sogra. Comera de Siriema, que havia comido cobra. Comia tanto, mas tanto Juquinha Paraguaçu, que hoje desencarnado só pensa em frango e tutu. Nem gordura, nem magreza. Turvam a vida no além. Cada qual anda na terra conforme o corpo que tem. Mas a comida em excesso, por hábito inverterado, é tormento doloroso que dá problema e cuidado. Viva muito e coma pouco, na paz que nos endireite, nem na montanha do açúcar, nem na cisterna do azeite. Há muita gente na terra, de prato pesado e fundo, que acampa no necrotério e volta aos pratos do mundo. Não se alarme no que digo por estas linhas gerais. Coma sempre o que preciso, é só não comer demais. Esse último verso aqui, coma sempre o que é preciso, é só não comer demais. O problema nunca foi o uso. O problema sempre foi o abuso das coisas. A gente não se contenta em comer na quantidade que vai nos satisfazer. A gente sempre quer um pouquinho mais. E aí não vou ser hipócrita de dizer que eu não sou assim, porque abri uma sorveteria Calebito ali no Casa Gourmet, que é um desespero. Allan Kardec nos fala a respeito da nossa desencarnação no livro Céu e Inferno sobre o passamento ou a passagem. E o codificador nos explica que a passagem para outra vida é mais ou menos dolorosa em razão dos pontos de contato existentes entre o espírito e o corpo espírito mediante o perispírito, o corpo astral de que se reveste o espírito imortal. Ou seja, quando eu vivo uma vida de muita sensualidade, quando eu vivo uma vida de muita gula, sempre voltada para os interesses de ordem material e sem o foco devido necessário para os interesses do espírito de ordem transcendental, os pontos existentes entre corpo, espírito barra perispírito se fazem muito fortes. Quando a gente desencarna, esses laços não se rompem de forma inopinada. Eles se desfazem paulatinamente. Então, a velocidade do desprendimento será proporcional à maior ou menor atração, afinidade que houver entre os dois elementos, espiritual e material. O codificador nos fala que o homem ainda tem um elemento muito curioso com referência aos seus excessos, porque é ainda pior que os animais. Os animais, eles somente se alimentam, somente se utilizam das possibilidades materiais para o necessário, enquanto o homem se utiliza para o excesso. A gente vive numa sociedade que criou para nós necessidades artificiais. Então a gente acha que determinadas coisas são imprescindíveis para vivermos, quando em realidade não são. Então, são necessidades criadas pelo homem, mas a natureza traçou para nós o limite do necessário. E qual o limite do necessário? Como podemos saber o limite do necessário? Observando nosso próprio corpo físico. Por intuição, o homem que deseja penetrar nesse limite consegue. Então, se eu me alimento em demasia, eu termino por trazer prejuízos, danos para o meu corpo físico. É um limite que eu não devo ultrapassar. Então, eu devo ir até onde o meu corpo funciona com equilíbrio. A partir daí, não devo passar. A gente não deve viver para comer, e sim comer para viver. Então, filtrar aquilo que é necessário, porque às vezes toda carência, tudo que ocorre em demasia, é falta de alguma outra coisa na nossa vida. Então, toda carência, ou melhor, toda necessidade esconde, por outro lado, uma carência. Então, se a gente muitas vezes se dedica com muito afinco à sensualidade, ao sexo em demasia, às bebidas em demasia, à alimentação em demasia, porque existe uma carência. É porque existe a fome de algo que não está sendo satisfeita no lado íntimo, no lado psicológico, no lado emocional do indivíduo.
Então, por isso que, inclusive, a gente tem até que procurar as, as ferramentas psicológicas, as terapias para nos auxiliar nesse sentido. Outro ponto que nos ajuda nesse treinamento para a desencarnação é desenvolver a humildade. No mundo dos espíritos, é lastimável a condição daqueles que desencarnam supondo-se reis, rainhas, mesmo nos dias odiernos. Jesus nos fala: aquele que se fizer o menor será o maior. Então, o que o cristianismo nos traz como teoria, o espiritismo nos mostra de forma prática. Porque na vida espiritual despertam muitas criaturas que se imaginavam possuidoras eternamente de uma coroa sobre as suas cabeças e que chegam lá, veem os seus criados, os seus subalternos em uma posição superior a deles. Então, se espantam achando que é alguma injustiça de Deus, quando em realidade, na vida espiritual, pouco importam os títulos de nobreza do mundo físico. O que valem são os títulos de nobreza moral, são os dotes morais, são os nossos sentimentos que serão o passaporte para a entrada em uma região espiritual feliz. A gente tem aquela mania, às vezes, de querer se impor da seguinte forma: você sabe com quem você está falando? Eu sou o doutor fulano de tal, professor fulano de tal. Espera só chegar na vida espiritual para ver se os títulos materiais, se o título de doutor, de professor, de senhor, de vossa excelência, vai servir de alguma coisa, vai servir de passaporte para algo. Não, não serve. Despidos, todos os seres humanos são iguais. E a morte nos iguala a todos. Porque todo mundo aqui caminha para o mesmo lugar. Todo mundo. Nosso corpo físico, por mais que esteja revestido de belas roupas, de perfumes, de cremes, de adereços, de acessórios belos, ruma para o mesmo lugar que o do pobre, que o do mendigo, que aquele que não tem condição financeira alguma, que vive na miséria. Então somos todos iguais. Quando a gente viaja de avião e vê lá a cidade do alto, a gente vê diferença entre as pessoas. Aqueles que são ricos se confundem com os que são pobres. Aqueles que possuem valores amoedados se confundem com aqueles que não têm nada para oferecer. Então, é a forma como Deus nos vê. Somos todos iguais. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire nos fala o seguinte: são da mesma essência todos os espíritos, e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo algum contribuirão para que gozeis a ventura dos eleitos. Está na caridade e na humildade os verdadeiros títulos de nobreza. Então a gente volta novamente naquela questão do óbolo da viúva. No reino dos céus, aquele que é tido como possuidor de maior valor é aquele que dá de si. Não apenas que doa, mas que se doa, que coloca sentimento na sua doação, na verdadeira caridade. Então, o orgulho é o responsável por esses lastimáveis casos de desidentificação na vida espiritual. No próprio Evangelho, a gente tem o caso de uma rainha de França, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, em que ela fala do espanto, do assombro dela ao ver os seus subalternos numa posição superior, enquanto ela se encontrava em sofrimentos. E ainda nos adverte. Ela nos diz que os homens, os seres humanos encarnados, eles se apegam aos seus bens materiais, aos seus títulos de tal forma, e quando se deparam com a vida espiritual, quando atravessam os pórticos da imortalidade, chegam à constatação de que se agarraram a uma sombra. Era tudo ilusão. Nada de fato possuíam de si mesmos para oferecer na nova vida em que adentrariam. Outro ponto, que é uma demonstração clara do nosso orgulho, Allan Kardec tem ocasião de interrogar os imortais a esse respeito no Livro dos Espíritos,
na parte terceira, capítulo que versa em torno da lei de igualdade, que é da igualdade perante o túmulo. O codificador, na questão 823, interroga de onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres. Quando eu morrer, eu quero que tenha uma placa em homenagem. Quero que seja colocada uma estátua ali na Voluntários da Pátria em minha homenagem. Na Voluntários, não. Na Praia de Botafogo, que é mais visível. Quero que seja feito alguma coisa com meu nome para me eternizar. Como que os espíritos veem isso? Como uma demonstração clara do orgulho. O orgulho é a ideia que nós fazemos de nós mesmos descolada da realidade. É quando a gente se acha mais do que realmente é. Daqui a alguns anos, nós desencarnaremos. Passados anos após as nossas desencarnações, não seremos lembrados por quase ninguém. O único que permanece até hoje vivo na memória, atravessando séculos, contagiando criaturas e aumentando a sua influência no mundo, é quem? Jesus. O restante dos conquistadores, aqueles que se celebrizaram por uma vida marcada por ódios terríveis, por subjugação de povos, por construção de impérios, de reinos poderosos, ruíram e ficaram esquecidos na memória do povo. O único que se agiganta com a passagem dos séculos é Jesus. Então, ele foi o homem mais simples, mais humilde de que se tem notícia, ao ponto de exclamar: o filho do homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. Então, o seu apequenamento, a sua humildade, os seus hábitos simples o fizeram grande. Então, é a grandeza que realmente, ou melhor, é a humildade que nos torna verdadeiramente grandes. Joana de Ângeles nos fala o seguinte no livro Vida Feliz: homens grandes projetam sombra por onde passam, mas grandes homens se fazem luz onde quer que estejam. Ou seja, a gente não se colocar na posição elevada diante das outras pessoas, na posição de vaidade, na posição de orgulho, ser inacessível, cultivarmos esse sentimento de que somos superiores aos outros. Porque isso nos torna homens grandes, porque a nossa presença gera sombra. A nossa presença ela não acolhe, a nossa presença ela não gera entendimento, fraternidade. De nós não sai um sorriso de confiança, um aperto de mão fraterno. Mas quando nós nos tornamos grandes homens, nós colocamos os nossos recursos. E o maior de todos os recursos, que é o tempo, não nos enganemos. Tempo vale mais do que dinheiro. A gente está dando de nós mesmos, então estamos sendo grandes homens. Por que o tempo é mais valioso que o dinheiro? Porque o dinheiro, em primeiro lugar, fica aqui. Tempo, a gente não pode recuperar. Dinheiro pode recuperar? Pode. A gente está bem um dia, está mal no outro, volta a ficar bem. Agora o tempo não. A nossa encarnação é uma oportunidade única que a providência divina coloca para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. Não nos iludamos. A vinda à Terra não é uma viagem ao país da ilusão. A vinda à Terra ela possui uma utilidade, que é o nosso crescimento moral. Não pensemos que aqui estamos apenas para fruir alegrias, porquanto todos os intentos do ser humano nesse sentido, de viver uma vida somente de alegrias, foram infrutíferos até agora. O que a gente pode é viver uma vida de alegrias condizente com o que o nosso orbe comporta hoje. Mas a gente não pode experienciar aqui ainda uma alegria plena, em função mesmo de estarmos em um mundo de provas e expiações. Que é um mundo de provas e expiações? É um mundo caracterizado por pessoas como nós. Não são os outros que caracterizam o mundo de provas e expiações. Eu mesmo, com meu orgulho, com a minha mágoa,
com o meu ressentimento, com o rancor, com a inveja. O mundo de provas e expiações não são os outros. O mundo de provas e expiações é muito mais a paisagem moral que eu trago dentro de mim e que eu exteriorizo. Então a gente ainda está na sintonia, a gente ainda está pensando, sentindo como se estivesse no mundo de provas e expiações. Então, nosso pensamento ainda guarda correspondência nesse orbe que nos abriga hoje. Então, os nossos esforços para sermos plenamente felizes serão infrutíferos. E a primeira pessoa que vai nos sabotar nisso será quem? Nós mesmos, porquanto carregamos todas essas imperfeições. E não dá para ser feliz chorando por raiva. Não dá para ser feliz chorando por inveja, chorando por ódio, chorando por ressentimento. O nosso choro deve ser um choro abençoado. Deve ser um choro proveniente da dificuldade de determinadas decisões. Porque não nos enganemos. Os espíritos benfeitores sabem que ainda para nós é difícil abrirmos mão de determinadas coisas, abrirmos mão do que nos parece imediato, do que nos parece de retorno rápido, daquilo que é de ordem material, em favor do que é de ordem espiritual. Eles sabem da nossa dificuldade. Eles não esperam que nós sejamos perfeitos hoje. A nossa meta para a atual encarnação não é perfeição. A nossa meta é sermos equilibrados. Se eu sou equilibrado, eu posso errar, mas tenho o dever de reflexionar em torno do meu erro para poder acertar, para me esforçar para acertar. Isso é ser equilibrado. Perfeito ainda vai demorar. É a nossa meta enquanto espírito. Mas a meta do eu de hoje, do meu ego, João Marcelo, 23 anos, morando no Brasil, Rio de Janeiro, é ser equilibrado. Não deixar que o que venha de fora me perturbe, porque em realidade o que vem de fora não tem a capacidade de me perturbar. Eu que tenho a decisão de ceder a essa perturbação, de sintonizar essa perturbação ou permanecer firme no meu estado íntimo. Tem até que horas? Tá. E o último ponto que nós trazemos como sendo uma das etapas para o treinamento para a desencarnação é o servir. Quinto e último ponto. Então, fazendo aqui uma retrospectiva, falamos que, primeiro passo, refletir em torno do significado da vida. Segundo, desprender-se dos bens materiais. Terceiro, moderar os desejos. Quarto, exercitar a humildade. E, por fim, servir. Existe uma frase que eu gosto muito. Aquele que não vive para servir não serve para viver. Porque somente quando a gente serve é que nós descobrimos o significado da existência. Tudo em a natureza serve. O ar que nós respiramos nesse momento está aqui nos servindo. O sol que nos aquece durante o dia está nos servindo. A lua que reflete a luz solar para que as nossas noites não sejam de escuridão está nos servindo. A natureza que faz com que os alimentos surjam do seu seio, da sua intimidade, serve. Os animais servem também, ainda que não tenham consciência disso, mas estão dentro de um grande mecanismo, de uma grande organização, de um grande encadeamento. Todos servem. O ser humano tem que aprender a grandeza de servir. Quando a gente serve, é como se a gente deixasse de olhar para o tamanho das nossas dificuldades, olhasse para as dificuldades do outro e visse quão pequenas são as minhas dores. E visse os exemplos maravilhosos que nós temos daqueles que passam com resignação pelos sofrimentos sem nome, pelas cruzes pesadas, árduas das aflições e permanecem ainda assim com um sorriso. O mundo é um campo imenso esperando trabalhadores devotados. Não pensemos que um mundo melhor surgirá através de um passe de mágica.
Um mundo melhor surgirá através da atuação firme, decidida daqueles que o compõem. Não podemos esperar que se levantem grandes líderes, grandes nomes, grandes representantes do bem, santos, místicos, homens da religião, mulheres que dignificam a vida para que o mundo mude a sua face moral. A renovação começa do micro para o macro, de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é por outro motivo que Joana de Ângeles, no livro Otimismo, nos fala que a paz não é uma conquista que se faça mediante armistícios, documentos, acordos políticos, uma vez que eles podem ser facilmente derrogados. A paz é uma conquista íntima do ser humano, porque se o ser humano não tiver a paz, qualquer outro documento, qualquer outro acordo externo não terá garantia nenhuma. Então, que a gente possa começar a fazer paz, começar a servir, que a gente possa se engajar em trabalhos, porque a vida chama cada um de nós para trabalhar. Não basta apenas o trabalho material, o trabalho da nossa subsistência, o trabalho que visa a manutenção do nosso corpo físico, do nosso lar, a manutenção dos nossos objetivos materiais, mas é o trabalho em favor do outro, o trabalho em favor do próximo, servir. Na própria doutrina espírita, nós temos exemplos belíssimos de criaturas que abdicaram, que abriram mão da sua própria existência para servir. Chico Xavier é um deles, porque um médium mineiro dedicou a sua vida inteiramente à doutrina espírita. Trabalhou, materialmente falando, ganhava o seu salário, alcançou a aposentadoria e se dedicou, após isso, por completo à doutrina, à divulgação, pelo livro principalmente, com uma honradez, com um brilho nos olhos incomuns. Divaldo Pereira Franco trabalhou, estudou e, após a sua aposentadoria, igualmente se dedicou à Mansão do Caminho, ao levar a divulgação espírita, e mesmo quando trabalhava, já adotava crianças e cuidava dessas crianças na Mansão do Caminho. Totalizaram, portanto, 685 filhos adotivos de Edivaldo Franco. Não é necessário que nós façamos tamanho esforço, que tenhamos tamanha entrega, mas o que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades? Aquele era 100% do Divaldo. O que Chico Xavier fez é o 100% dele. Mas qual é o meu 100%? O meu 100% pode ser via Tarefeiros do Bem e auxiliar em uma atividade social. O meu 100% pode ser, por iniciativa própria, dar um alimento a quem está na rua, visitar um hospital, ir em busca do enfermo. O meu 100% pode ser ouvir com o coração. A gente ouve as coisas de forma apressada. A gente ouve as coisas que as pessoas nos falam assim, sem olhar para a pessoa. Então, não é apenas a audição, é o ouvir com o coração. É uma forma de caridade, é uma forma de serviço. Existem as gentilezas salvadoras que Marco Prisco nos chama a atenção no livro Ementário Espírita. Quando você passa pela calçada e identifica um objeto qualquer jogado no chão, no qual uma pessoa pode atravessar, tropeçar, você tem o dever de tirar aquele objeto para que ninguém tropece ali. É uma gentileza salvadora. Então, a todo momento, nós estamos sendo convidados a servir. Tudo é uma oportunidade de serviço abençoado que o Pai nos dá. Então, já nos encaminhando para o final, que a gente possa seguir esses passos, que a gente possa moderar os nossos desejos e vivermos conforme Jesus nos convida, uma vida em abundância. A gente apenas existe ou vive? Viva, seja feliz, busque a sua felicidade, busque a sua plenitude,
Faça o que te dá prazer. Faça o que te dá satisfação íntima, o que te preenche. Mas não prejudique o seu bem-estar espiritual. Não prejudique a sua consciência espiritual, seu despertar na vida verdadeira, em razão de prazeres tão rápidos, tão fugazes como os da vida física. Não somos indivíduos, não somos seres materiais experienciando uma vida espiritual. É o oposto. Somos seres de natureza espiritual, seres transcendentais que têm uma experiência carnal, uma experiência física. Aqui é um ponto, aqui é uma passagem, talvez uma passagem numa moradia ingrata, numa moradia sórdida, da qual, logo, nós nos veremos livres e prosseguiremos a nossa jornada rumo à plenitude. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe. Vai bebendo uma aguinha, você vai fazer a prece final, né? Então, agradecendo. Só vou dar um recadinho aqui, vou pedir os passistas, aplicadores de passe, que possam se colocar já no local. Lembrando que a nossa reunião, nós temos o passe coletivo, tá? E convidar todos que possamos, semana que vem, assistirmos ou pelo YouTube ou aqui presencialmente a nossa amiga Ângela Sades. Olha só, os temas estão se encadeando. Semana passada foi falado sobre o inferno e semana que vem a Ângela vai falar hoje sobre treinamento de desencarnação. Semana que vem a Ângela Sades vai trazer o tema o céu e o inferno em nós. E esses recadinhos também, né? Então, eu queria só comentar aqui, além de vários comentários agradecendo, gratidão pela palestra, óbvio, né, João? Você trouxe muita informação, gostei dos 5 pontos que você repetiu. Tem que assistir a palestra escrevendo agora, tá, gente? Para a gente anotar, colocar no quadrinho para lembrar toda hora dos exercícios que precisamos fazer. Nós vamos à academia, por que não, né? Sim, Fazer esses exercícios. E outra coisa que eu queria comentar que eu achei muito legal quando você falou. Meta, sermos equilibrados. Não dá para ser menos, não. Sermos equilibrados é complicado, né? Porque perfeitos não vai dar, né? não E rola. nem perfectíveis, ainda está longe. Agora, equilibrados, está muito puxado isso, né? Está muito puxado. É o desafio. É, verdade. Então, vamos agora ao passe. Eu vou diminuir um pouquinho essa luz aqui da frente. E nós vamos passar, então, para o passe. É só uma prece que a gente vai fazer a aplicação. Pode iniciar, João. Amoroso Mestre Jesus, que nos envolve, nos acolhe, agradecemos, Senhor, por nos situar na estacada do caminho, onde nos reabilitamos, onde curamos as feridas da alma, onde colocamos nas tuas mãos as nossas dores, dúvidas, necessidades, e recebemos de ti o remédio, recebemos de ti as palavras norteadoras da nossa existência. Obrigado, Senhor, por nos acolher. Abençoa a cada um que se encontra aqui presente, os lares representados, e que o momento do passe seja de grande benefício para os nossos espíritos. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja. Agora vai